Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma história de empreendedorismo de sucesso. Hoje o nosso convidado, Sanches da cervejaria Lúpulo Negro e Gabriel Lucas, que veio aqui para nos ajudar a elaborar perguntas inteligentes, sábias e tão boas quanto o chat GPT. Afinal de contas, Gil, se depender da gente... Vai sair quase nada que presta de qualidade. Mas se bem que cervejaria e a gente até... Não, a gente sabe só beber, né? Mas... Agora, que ideia de jirico fazer uma gravação dessas 9 da manhã. Eu falei pra Johan, o certo era às 17. Na sexta-feira... Começava com eles, aí já gravava outro de um petisco, alguma coisa assim, mais tarde. E depois um de cirurgia bariátrica, né? No dia seguinte. Não, na segunda, né? Na segunda-feira. Pra não ficar pesado. Mas, ó, brincadeiras à parte, já sentiu, Sanches, o clima desse podcast. Seja muito bem-vindo. E a gente quer saber da história da Lúpulo Negro, mas não só da cervejaria, né? Do pub que você está inaugurando, mas também a sua trajetória como empreendedor. E um cara que é um amigo em comum aqui é o Gabriel, que é um entendedor de cerveja também, né, Gabriel? Gabriel, quantos rótulos você já tomou? Cara... Cadastrados, que esse final de semana, 2.600 e alguma coisa. Desculpa, esse final de semana você tomou? Não. Que eu conferi esse final de semana. Eu nunca consegui tomar tudo isso eu falei, final de semana. É porque foi feriadão, né? Então beleza. Não, nesse último final de semana, você teve a curiosidade de entrar no aplicativo e conferir quantas você cadastrou. Isso. E tava em? 2.600 e poucos rótulos, né? É brincadeira? É muito Aí não foi no final de semana, né? São só cadastrando aí já são mais de 10 anos. Né? Uau. E o Sanches, nosso convidado de hoje, também você cadastra, cara? Cara, não. Eu não tenho muita paciência, não. Eu vou lembrando, porque assim, eu tenho uma disciplina, lembrança né? muito dos rótulos, assim, sabe? Dos nomes. A gente trabalha com cerveja há 15 anos, né? Então, eu faço vamos dizer assim, aquele trabalho, aquela dificuldade de lembrar dos rótulos, porque a memória afetiva do produto é muito importante para produzir novos produtos, né? E fazer comparações também. O Gabriel tem a mesma... compartilha mesmo comigo nessa relação, porque ele vai lá e registra, porque ele fala, pô, bicho, eu vou esquecer desse trem, né? Então, eu vou anotar. Vou anotar o negócio, né? Mas você já começou fazendo cerveja ou não? Como é que começou essa trajetória? Então. No mundo cervejístico. Então, na verdade, né? Mundo cervejeiro. Cervejístico, né? Parece meio místico. É verdade. Mas tem um lado místico, né, da produção. É toda uma alquimia, né? Aí, ó. Mas acertou, miserável. Então, foi uma brincadeira que começou, na verdade, eu cheguei aqui em Mato Grosso em 2007, dia 1º de agosto de 2007. De Minas Gerais você veio? De Belo Horizonte. Que engraçado, não dá pra perceber. É, quase não, né? Eu chutei assim, sabe? O sotaque ainda não perde, acertei. Né? Coincidência, não. E aí eu tive a grande oportunidade de conhecer o estado de Mato Grosso, principalmente Cuiabá. Eu cheguei aqui, né, cara, tava naquela época de queimada, cheguei no aeroporto, eu já queria voltar pra dentro do avião de novo, voltar pra Belo Horizonte. Foi incrível, assim, já tomou sabe? Um seja bem-vindo, né? Aquele papo quente. Um abraço pro urso. Abraço do urso. Seja bem-vindo. E aí, na sequência, eu vim trabalhar na Abaco Tecnologia, né? Minha formação é Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas. Minha formação é essa. E aí me pós-graduei aqui, saí da Abaco Tecnologia e fui trabalhar no Poder Judiciário, onde eu fui coordenador do sistema ProJude no Brasil durante 5 anos. E assim eu comecei a trabalhar com a cerveja também. Então foi você. A culpa é dele. A culpa é dele. Achamos quem Jude, foi o cara. Achei quem é o cara. Pega o porrete lá, Johan. Abre um parênteses. Cara, tem como você dar uma celeridade ali no negócio que eu tô tentando subir. Mudou. Agora mudou. Agora é PJ. E então, em 2010, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Nordeste. Foi uma viagem que nós tivemos pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Que eu era do Conselho Nacional de Justiça. E na volta eu conheci uma senhora dentro do avião. E a gente veio conversando sobre cerveja e tal. Ela falou assim, pô, meu filho tá trabalhando com cerveja artesanal, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos. Ele juntou o primeiro 1 milhão. Eu falei, pô, seu filho juntou o primeiro 1 milhão. No primeiro ano, 2 anos, eu também posso juntar meu primeiro 1 milhão, por que não? Lógico. Aconteceu, eu provoquei uma reunião em Belo Horizonte. Foi proposital para conhecer a Baca, eu não conhecia. E olha que era da minha cidade. Eu bebia Kaiser Skin Cariol, cara.
mundo cervejeiro. Que por acaso é feita de milho. Será que não era esse milhão que ele tava falando? Mas pra te falar a verdade, a Kaiser ainda não é. Não a Kaiser ainda a ela Kaiser tem. não é. A Kaiser, no começo da produção, ela era ainda uma cerveja pro malte. De todas essas mainstreams, ainda é uma cerveja que tem mais corpo, tem mais características de uma cerveja mais artesanal, vamos dizer. E a Itaipólvora? É feita mesmo de pólvora? Cara, eu acho que com milho. Pólvora com milho. Brincadeiras à parte, corta assim depois, bicho. Patrocina nós. Ai. Esse cara é foda. Ainda bem que vai ter corte, né? Talvez o corte seja você É pior. Vai ter o corte, né? O corte. Jesus, cara. Ele não sabe de nada. Aí aconteceu, nessa sequência, eu consegui ir na Baker, tive uma reunião com a diretoria na época, e, cara, aí eu tava sem grana, e a proposta dos caras foram assim, eu tinha que comprar, tipo, 45 mil reais, eu tinha 450 reais no bolso. Tava perto. Não era um pouco... Tava bem pertinho, assim, né? Questão de zeros. É uma questão de uns zeros. Zero não vale nada, Nada, cara. né? Não interfere nesse, né? Nada. Daí eu falei, beleza, virei as costas, entrei no carro e fui embora. Isso no horário de almoço da reunião, né? Aí, na hora que eu tava saindo, ele me ligou e falou assim, pô, volta aqui de novo. Aí eu voltei, ele falou, cara, a gente vai te dar uma oportunidade. Mas você tem que comprar pelo menos 4.500. Eu falei, bom, se você me der um prazo aí de 30, 60 dias, eu vendo essa porra toda e te pago. Na hora. Comprei sem dinheiro, guardei meus 450 no bolso. Ok, comprei e vim embora pra Cuiabá. E a gente começou aquela saga de passar em cada conveniência com um bloquinho de tirar pedido com carbono embaixo, deixava uma via com a pessoa e levava outra e na confiança, no fio do bigode, como mineiro é. Sim. E assim a gente foi brincando e passando isso. E acho que ali tinha um desafio extra. Bom, não sei que ano nós estamos falando. 2010. De 2010. Porque o consumo de cerveja artesanal como é hoje, não é o mesmo daquela época, né? Então você tinha um desafio de um produto novo e de um mercado construindo um novo, conceito, construindo né? um conceito, não é? Exato. Exatamente. Tinha um trabalho que o Sanches foi um dos caras que fez isso aqui no estado, de convencer uma pessoa a pagar mais por uma cerveja, para ter mais qualidade, lógico, mas é aquela história, a pessoa tinha uma cerveja com um preço X, outra que custava o dobro. Mas Pois Por quê? Então era um mercado. Você sabia que eu era construção. cliente seu, né? Claro, Então, claro. Aí eram duas dificuldades, duas barreiras a serem quebradas. No posto? Na loja de conveniência. Lá na Tinha uma loja de CPA. conveniência, um posto. E você tá com os boletos aí atrasados? Tá atualizado. É a Eu dei uma sua pesquisada, chance. eu falei, eu vou ver o Gilberto, eu já levo uma atualização pra ele. A gente tinha uma barreira de comprar uma cerveja artesanal que não tinha muita saída, não tinha muita cultura ainda de consumo, né? Exatamente. Então, a loja, tenho certeza que as lojas de conveniência, você tinha uma certa dificuldade de colocar cerveja lá, porque a pessoa não queria ficar com 50 cervejas paradas lá, né? Pra você comprar um pouquinho, pra ver se E ia a validade sair. dela, presumo que seja até menor, né? O shelf life do que uma cerveja normal ou não? 6 meses. No começo era 6 meses, hoje já tem mais. Hoje já tem um pouco mais, né? De shelf life. Mas... Fora que acho que o pessoal que para pra tomar no posto não é bem o consumidor de cerveja artesanal, ou é? O que faz uma pessoa Depende, parar eu no acho que posto? depende. Aí ele vai saber até falar melhor do que eu, porque eu tinha um posto um pouco diferenciado, né? Isso. Tem Minha loja de isso. conveniência era numa região muito boa, Nobre, né? É nobre. E eu tinha um público que era ali, os vizinhos, né? E que eram frequentes. Então a pessoa vinha ali, sentava às 5 horas da tarde e ia embora 10, 11 horas da noite, Isso. tomando cerveja. Não era aquele cara que, igual a gente, que chega no posto, abastece o carro, pega qualquer coisa na loja de conveniência e vai embora. E sai fora, né? né? Eu tinha um status de bar ali, né? Quase. Né? A pessoa Exatamente. ficava ali consumindo. Pela região. Eu nem sei, né, o que era, né, mas eu tinha Mas isso. é verdade, mas esse conceito foi sendo construído assim, e as lojas de conveniência passaram a ser um ponto de encontro da galera que tomava Isso. cerveja. Olha só, ajudou Sacou? a divulgar a cerveja. Exatamente. E na verdade é o que você falou. Qual foi o maior ponto de dificuldade? Você ofertar uma cerveja Pilsen pro cara que tá acostumado a tomar uma Skol, uma Brahma, uma Baker Pilsen com o dobro, quase triplo do preço. E o cara pagava e falava assim, eu bebi tudo que tinha no freezer da conveniência. Uau. Porra. A Baker foi a primeira, então? Foi a aqui no Mato pioneira. Grosso? Foi a que nós desbravamos. E aproveitando essa deixa, eu até queria que você fizesse uma coisa que eu tenho muito tranquilo, porque o que acontece? Quando a gente tá falando Baker, quem tá acompanhando a gente pode associar a Baker ao que aconteceu. Ao Belo episódio. Eu acho bastante a gente fazer esse disclaimer. Disclaimer. Que em 2010, a Baker era
Um bebezinho. Um bebezinho. Então, um controle de qualidade era muito mais fácil e era uma cervejaria muito boa. Muito boa. Tanto que ela tinha uma linha lá, que é Três Lobos, né? Que era uma linha que era totalmente diferenciada. Quebraram muito paradigma, né? Que era no início da popularização das IPAs, né? Existia uma Porter também, que era fantástica. Camburana. E Camburana, né? Que é com madeira, né? Na receita. Era brasileira, né? É mesmo? E isso a gente eles foram um dos primeiros. Pra tomar. Pra tomar, assim, pra encostar no fim de tarde, era uma coisa fantástica, né? E isso é legal falar, porque a Baker, depois disso, nunca mais foi a mesma. Se não me engano, ela fechou, né? Ou ela voltou a operar? Eu não sei se ela fechou, não sei se ela foi comprada, porque ela tem uma estrutura, né? Uma estrutura muito grande, mas eu sei que se tá fazendo alguma coisa, salvo engano, eu acho que até com outro nome. Mas porque houve um desgaste, né? Sim. A última notícia que teve agora, recentemente, teve um último julgamento aí agora, né? Ela perdeu, de fato, a licença de produzir definitivamente. Acabou. Não pode mais utilizar o nome Baker, nem utilizar as receitas. Assim, chegou num problema, né? Em vários sentidos, né? E assim... E pra todo mundo que também sentiu a sequela daquilo. Tem gente que morreu e tem gente que tem sequela até hoje. Né? E ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Já sabe, né? O problema foi a manutenção no processo de repetibilidade. Não houve isso, essa manutenção. O que é isso? Que Traduz isso? pra gente. Os tanques de cerveja, eles têm uma camisa em volta e por trás dessa camisa ali, entre essa parede que a gente chama de camisa, essa parede tem uma serpentina ali que ela fica recirculando. Que é o chiller. Seria um chiller. Uhum. Que ela fica recirculando para poder gelar o tanque e manter a temperatura do líquido ali que você precisa de manter de acordo com cada estilo que é produzido. E o processo de resfriamento sugerido é álcool de cereais para você não ter problema de contaminação. Eu utilizo álcool de cereais. Os tanques auto-refrigerados não têm essa necessidade, mas os tanques que são refrigerados com glicol, você precisa utilizar álcool de cereais. E álcool de cereais, se houve um microfuro na parede e ele penetra dentro do líquido, ok, cara, é álcool de cereais. É o que você bebe, uma vodka, um álcool de cereais, uma cachaça, se você tiver algum cereal. Que na verdade isso aí é o condutor, né? Exatamente. É o que vai conduzir aquele frio. Exatamente. E eles usaram por quê? Porque esse outro sistema... Eles utilizaram glicol, é muito mais barato, né? O litro hoje de um álcool de cereais em Cuiabá é R$28, R$38 o litro. Né? Você vai precisar de encher um chiller de 300 litros aí, é 1.000 e lá vai pedrada, velho, sabe? É grana. 3 pau, 4 pau, dependendo. Você tem que ter reserva ainda porque ele evapora, né? E aí aconteceu que esse microfuro tinha dietileno glicol. Contaminou a cerveja. Contaminou a cerveja. Na verdade, já vinha acontecendo a contaminação há muito tempo. A minha prima é advogada em Belo Horizonte e ela começou a perceber, não devido a esse caso da Bacta, mas ela começou a perceber que uma amiga dela é médica. Olha pra você ver como é que o negócio foi conectando. A amiga dela, médica, trabalha na rede pública, começou a ter várias mortes por insuficiência renal. Isso antes de acontecer o problema. De fato, vir à tona e descobrir. Os números não mentem, né? Começou a ter aumento de caso repentino, sem um motivo aparente, ela ligou os pontos. Aí ela falou, olha, pô, tem algum problema acontecendo. E aí, chegou numa situação que no final do ano, o Alexandre, um amigo meu, que depois a gente vai falar sobre o caso autosserviço de chopp em condomínio, foi o primeiro do Brasil lançado por nós, ele é meu sócio da Palme Bia, ele tomou 2 caixas de Belo Horizontino e ele deu muita sorte de não ter tido nada, porque depois que acabou as 2 caixas, eles foram no bairro e compraram mais 2 caixas de Kaiser. Então, diluiu aquilo no organismo. Salvo pela Kaiser. Pra mim chega. Viu? Pega aquele corte lá do começo, junta com esse, faz um mix. E aí o cara meteu uma Itaipólvora por cima. Aí acabou de explodir logo e falou, porra. Aí já. Acho que essas cervejas têm que ser vendidas como detox. Cerveja detox. Exatamente. Que loucura, hein? Bom, feito o disclaimer, eu não sei se eu falei pra você ou pra você que tá nos assistindo, mas o Gabriel tem envolvimento com a legislação de
cervejas artesanais do estado? Não tem alguma coisa, Gabriel? Na verdade, o que acontece? Eu trabalho, né, lá na Assembleia Legislativa e, na época, eu era assessor do, então, deputado Guilherme Maluf, que apresentou o projeto e criou uma alíquota diferenciada do ICMS da cerveja artesanal para o estado. É uma coisa, inclusive, que outros estados estão tentando pegar, Rondônia. É um trabalho muito bacana, porque o que acontece? Você tem a cerveja que a gente fala de produção de massa, né, que a gente conhece essas marcas aí mundiais, né, globalizadas, elas têm muito incentivo na indústria, incentivos nacionais, enquanto o cervejeiro artesanal do estado ele não tem tanto incentivo assim e ele produz mais para o estado diretamente, né? Gera mais riqueza. Gera mais imposto, e o consumo, né? Fica mais Recolhe local, né? E o Claro, consumo claro. é quase todo local. Exatamente. Então, foi uma legislação aí, uma luta começou lá em 2016, terminou no fim de 2019, começou em 2020, e é uma questão que está se ampliando para o Brasil e pegando um pouco da experiência dos Estados Unidos também, que é a definição de cerveja artesanal. Isso é uma coisa Aí vem a Blue Moon, Gil, que a gente gosta tanto, que é cerveja artesanal até hoje. Pois e isso é muito interessante, porque lá nos Estados Unidos, eles têm uma discussão política muito forte. O que é cerveja artesanal? É por volume lá, não é? É por volume, só que isso caiu um pouco, porque tem a Boston Beer Company, né, que é a maior artesanal, né, entre aspas já, porque é uma cervejaria muito grande. Do país inteiro. Ela tem aquela marca que todo mundo conhece, Samuel Adams. Então, e uma presença muito forte na associação. Então, cada reunião da associação anual, eles aumentavam a litragem. E quando eles iam aumentar a produção deles, eles aumentavam a definição. Só que também tem umas outras cervejas, uma que é bem tradicionalzona lá, que é Yuengling, que é uma bem... Essa eu não tomei ainda. Essa é bem, assim, antiga. É uma das 2.600 que já tem. Tá na lista. Que Certeza. Não, de fato, teve um amigo que trouxe, e ela, porque ela é mais do interior, assim, e aí eles criaram um perfil de cervejaria clássica, tradicional, que é o exemplo dessa cerveja, como eventualmente você tem alguma coisa, aqui no Brasil você teria algumas cervejarias que são localizadas, acho que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem algumas marcas que existem desde sempre, assim, há mais de 100 anos, tal, ou muito tempo. Então, lá você tem esses casos de cervejarias com produção, que aí a produção também é muito grande, estaria fora do espectro da definição por litragem. Mas ela ganha um status. Exatamente. Um status diferenciado. Mudou o carimbo. E eu presumo, por que eu fiz esse parênteses também falando dessa lei, porque na hora que você está falando da sua trajetória e de todos os desafios, presumo que a lei veio dar um boom também, né? Uma ajuda. Com certeza. Nessa época você estava com o quê? Com a distribuidora? A gente estava na distribuidora. Na verdade, essa lei, para nós, ela foi o final da distribuição. Essa lei, eu perdi competitividade, porque só tinha gente. Aí a Louvada veio... Agora fiquei triste. Obrigado, Gabriel. Com licença, tô indo embora. Tá satisfeito agora? Você tá feliz agora? Por isso que quando eu cheguei aqui, eu vi que o Santos não ficou muito feliz. Ele me veio e falou, você tá aqui, Gabriel? Johan acertou, mão cheia, ó. Juntou os dois. Pega lá uma faca pra casa. Aquele programa 5 do minutinhos. Gugu, que a pessoa ia falando, mas odeio ela. Tá aqui ela. Abre a cortina, a pessoa entra. Mas então conta, cara. Mas que foi que super aconteceu? interessante, porque foi o seguinte, eu participei, inclusive, né, Gabriel? Sim, eu ajudei elaborar. ao projeto de discussão, ao Gabriel e o Xisto, na época, sentaram comigo para entender como era a forma de tributação, né? A forma mais, que eu digo assim, por se tratar de um produto supérfluo que o Estado visualiza, que infelizmente não é um produto supérfluo.
Não é. Não, deixou de ser faz muito tempo. Cigarro chega a ser. Devia estar na cesta básica. Eu também acho. Né? Na verdade, é um Obrigado. baita produto que tem vários benefícios medicinais, Sim. pelo lúpulo, malte, É etc. agro, Total. Se o cara não tiver o direito Né? a dar uma distraída ali no final de semana, Exato. A gente Fica sempre fala, só a parte um dos ruim. lemas da cerveja artesanal é beba menos, beba melhor. aham. Exatamente. É um consumo racional, Exato. mas ter essa oportunidade É. de estar em casa ou então num lugar bacana. Sim. É tomando- degustar mesmo, né? Degustar, Isso, ter apreciar. essa Apreciar. É porque antes Isso. era assim, né? Cara, eu tomei um engradado nesse final de semana. É Eu quem tomei bebe 2 mais, engradados. né? Era A tem uma disputa de quantidade de de engradado. quem bebia mais. É. E hoje não. O cara fala, não, eu tomei uma cerveja especial. Quantas? Uma, degustei, apreciei, conheci a história, né? A elaboração. O mestre cervejeiro ganhou um status diferente, Com certeza. né? Por desenvolver Sim, tudo sim. isso. E virou Antigamente uma ele era coisa simplesmente gourmet. um cara que faz cerveja. É, Mudou mesmo, realmente mudou isso. top. O bacana disso, dessa parte fiscal, foi assim, a gente conseguiu provocar uma reunião com o Sereni Paludo na época, o diretor do Sicredi. Sim. Eu montei um puta de um dossiê para apresentar para a Secretaria de Fazenda, mostrando Ceneri Paludo, anota aí. que esse cara, ele é o Vou cara. entrevistar ele muito, muito, Ele muito bacana. ele te dá oportunidade para isso. E ele me deu a oportunidade de mostrar para o estado de Mato Grosso, para a Cefaz, que ela estava deixando de arrecadar da forma que ela colocava as pautas nos produtos de preço mínimo para fazer a base de cálculo do imposto. Eu tinha mais de 1.500 rótulos. Eu cheguei a ter 50. Eu parei de comprar porque eu não conseguia vender. A cadeia afeta inteira. Então eu criei um conceito de todo logístico que sai da indústria. A gente desenvolveu 3 formas de tributação para apresentar para a Cefaz, que até hoje, governador, você podia analisar isso, né? Pelo amor de Deus, porra. Fica a dica. Né? Fica a dica. Eu tenho o dossiê pronto ainda, a gente pode conversar. Qual que foi a ideia? De tributar a cadeia do consumidor final de uma forma, do supermercado de outra forma e do distribuidor de outra forma e da produção local outra forma. Não, eles têm uma base de cálculo só, ainda é assim. É bom porque a base de cálculo hoje para cervejarias locais não é 35 mais 2 igual era. É 18 mais 2 de fundo de pobreza, então dá 20. Mas a base de cálculo é 73,63, porra. No final da conta, isso quase vira 120%. Que tem que baixar a base de cálculo para viabilizar mais ainda. Essa questão da pauta, Sabe? resumindo bem, e é uma coisa que eu aprendi com o Sanches, que é uma coisa muito... uma dessas disfunções que existe no Brasil, né? O Sanches trazia um rótulo, cervejaria, uma Baker nova lançou uma cerveja e ele trazia. Ela entrava com uma alíquota. E aí, essa alíquota era como a fazenda falava, olha, essa cerveja vai ser vendida a R$4 no ponto de venda. Só que não é o preço dela, não é R$4, é mais. Então, quando chegava no ponto de venda e o preço dela era 8, 10, a Receita verificava isso, porque a nota fiscal eletrônica já bate, eles sabem o preço de Eles tudo. faziam uma pesquisa a cada Mas 3 meses. A pesquisa, exatamente. Então eles falam, opa, o preço médio dessa cerveja entre... 4. E aí que entra outra doideira, porque eles faziam uma média entre o restaurante, Que já é mais caro. conveniência e a supermercado. conveniência e o supermercado, que são Isso. 3 PDVs diferentes. Sim, com características diferentes. Exatamente, e precificação diferente. Uhum. Então, aí aumentava o preço, a base de cálculo. Então, quando ele pedia o outro lote, já não pagava cons- um imposto maior, Isso. Eu já não conseguia comprar mais. e aí já ficava mais caro. É. E aí repita isso até inviabilizar a cerveja. Exatamente. Aqui, ó, vai falar um cara aqui que gosta muito disso. Preço médio ponderado, não é isso aí? Exatamente. Cara, é um Tributo. inferno esse trem. Exatamente. Ave Maria. Exatamente. como é Mas o que papo pode, tava né? tão bom, Júlio. A gente tá falando Não. de cerveja, vai falar de imposto. não, Ó, a né? melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de pagar ICMS. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. É um inferno pro Oh, empreendedor, meu né? Deus, Porque demais. você não consegue se planejar. Não. Né? Igual você tá falando, você vendeu um preço agora, daqui 30 dias você já tem
tem que aumentar e vira um loop infinito. Exatamente. Né? E assim, só para fechar esse gancho que eu acho que é importante, né? Só para conectar esse ponto é o seguinte: todos os empresários que trabalham com ICMS ST, que estão sujeitos à lista de preço mínimo, estão sujeitos a passar essa dificuldade e vai ter que fechar a empresa de um ano para o outro devido a essa falta de visão do governo melhorar a forma de cálculo. E arrecadação. Porque, o governo do estado está arrecadando pra caramba. Ok, mas poderia arrecadar muito mais. Tem que pensar diferente. Não é bitolar e focar que nós vamos ser o maior arrecadador de imposto do estado do Brasil. A gente já sabe que é, mas a metodologia que eles estão utilizando, eles estão cavando um buraco devagarinho que vai chegar a um fosso muito grande. Com isso, deixando de várias empresas estarem aqui produzindo aqui. As empresas começam a fechar, cara. Sim. Aí começa a vir empresa de fora, vender aqui dentro, só nega imposto, aí entra na lista, os caras pegam, notificam, e aí? Mas já deixou de arrecadar. Sim. Porra. Já deixou de arrecadar, o cara já perdeu. Morreu. Aí vai recorrer na justiça, vai saber quiçá se um dia vai receber. Pô, vamos dar prioridade pro empresário aqui fazer dentro. O certo, né? E hoje não tá muito bom você ingressar judicialmente contra uma questão tributária, né? Exatamente. A pessoa ganha agora, a decisão recente do STF, né? Do STF aí, tá falando que essas questões tributárias serão retroagidas. Não existe mais segurança jurídica nessa parte. Não existe. Né? Isso, então, assim, para virar a chave, isso foi um dos motivos que a gente resolveu encerrar as atividades da Única Bebidas. A Única Bebidas era distribuição. A gente comprava das indústrias e revendiam para as redes de supermercados, né? Mas tinha tudo quanto é tipo de cerveja. Isso aí. Pode ter começado com a Baker, mas você tá falando que tinha 1.500 rótulos. A gente chegou a ter 1.500 rótulos. Isso que é legal, né? Porque o cara vem, a qual que você distribui? Uma? Não. Você fazia já uma... Apesar do nome ser única, você não vendia uma única cerveja. Exatamente. Legal. Exato. Ela era a única... Era a única que não vendia... Cervejaria. Não, cerveja não, distribuidora. Era a única distribuidora. Nós fomos o único distribuidor de cerveja artesanal do estado. Nunca houve um outro distribuidor. Cerveja importada era, assim, especializada. Especiais importadas eram nós. Se chegassem de outra forma aqui, aí começou o B2W, que era da Ambev, que a galera começou a comprar pelo site e colocar nas conveniências, porque antes não tinha. Antes a gente era referência única aqui. A gente chegou a ter Ballast Point, uma das melhores americanas do mundo. A gente chegou a ter Bear Republic, né? Demolem. Foi uma época de ouro, assim, de importação de cerveja. Brewdog, a gente distribuiu Brewdog. Foram muitas marcas de questão de dólar e tudo mais. Então, via muita coisa boa dos Estados Unidos, da Europa, né? As trapistas, muita cerveja boa. E agora que fechou a Única, você tá com... Fechou quando, Santos? Agora pra agora? Na verdade, assim, fechou, juridicamente falando, ela ainda tá aberta porque a gente tá em discussão judicial, né? Não, a empresa do Brasil só abre, não fecha. Sobrou. Aí, eu acho que, assim, na verdade, assim, o nome vai ficar sempre ainda na memória, né? A gente, como base de trazer o conceito de cerveja artesanal. E aí, eu meti a mão no peito e falei, cara, nunca fiz cerveja na minha vida. Você consome, entende, distribui. Nunca tinha produzido. Mesmo, botar a mão na massa. Cara, foram tantas dificuldades comprando equipamento. Então agora, 2022, a gente começou o projeto. Eu estive em Juara, dando consultoria numa cervejaria Barbacã para inaugurar um brewpub também, que é um modelo de negócio muito mais rentável. Né, brewpub. Só pra gente entender. Brewpub é um lugar em que faz e vende a cerveja. Exatamente. Não é só um bar onde só se consome, mas também não é só uma fábrica onde só fabrica. É os dois. Ali produz comida local no restaurante e a própria cerveja ali também. Legal. Né? É um conceito de útil agradável ali das comidas, dos petiscos diferentes. Por exemplo, a gente tem uma brusqueta de malte com cogumelo defumado. Legal. Então você já também mistura os ingredientes, harmoniza. Exatamente. Que massa. Aí a gente então nós vamos entrar agora na Lúpulo Negro. Isso. Tem uns detalhes aí que eu acho importante falar, só fazer uma pincelada. Pode ser? Se quiser, Gil, ele quer pincelar aí. Eu vou esperar aqui fora. Aí você pincela aí. Não, assim, é só fazer o símbolo da Nike lá. Só o símbolo. Só o símbolo da Nike lá. Aí tá tudo bem. Eu acho importante que em 2011 o Serra Grande abriu como a primeira cervejaria em Cuiabá,
né? Foi fantástico esse trabalho que o Elvio desenvolveu. Contou a história aqui no nosso programa. Sim. Muito já bacana. teve aqui, né? Já. E em Mas, 2000. assim, cervejaria é que nem... Aqui em Cuiabá tem umas coisas, né? Tipo, peixaria é o quê? Peixaria, onde come peixe? Pois é, pra Referência. gente é. Mas em alguns lugares do Brasil, peixaria... É o açougue de peixe. De peixe. Exatamente. A cervejaria lá, o Serra Grande, também era um restaurante. E é ainda hoje. Continua lá na Morada do Ouro. Não era uma cervejaria em si. De fazer cerveja. Isso, né? exato. Faz sentido, faz sentido. Na verdade, tinha uns rótulos especiais lá, né? cerveja. Eu lembro. Mas ele tá dizendo o seguinte, cervejaria onde faz cerveja, onde consome a cerveja. Isso. Sim. Entendi. Cervejaria louvada, é onde faz, mas também tem o lugar de consumir. Na verdade, é um bar cervejeiro, né? Seria o bar de local de serviço, né? Pode dizer assim, né? E aí você teve a ideia de fazer, mas já sabia fazer? Não. Foi aprender? Não, eu fui... Na verdade, é o seguinte, né, cara? A gente tem que encurtar esse processo aí, porque se eu fosse parar pra estudar tudo... não dá. Porra, o curso sommelier, aí eu fiz um Master em Estilos agora, que eu tô apresentando o TCC ainda, né? Não terminei ainda. Eu ia levar mais um ano e meio tá louco, meu. Eu quebro. Aí a gente fez uma parceria com o Barzotto, né? Um grande alquimista, ele é dentista em Chapada dos Guimarães, e tem medalhas de ouro aí, ganhou agora, outra medalha de ouro também, né? E chamei ele, falei, Barza, preciso da sua ajuda aqui, preciso construir 3 produtos aqui, e aí como é que eu faço? Ele falou, cara, então é assim. Primeira vez ele foi comigo, fez a Saison, nossos estilos são uma Saison, uma SB, uma American Light Lager. Peraí. Você fala esse idioma aí? Não. Porque a única coisa... Eu parei no tempero. Aquele tempero Sazon. A única coisa que eu entendi foi o Sazon. Então, a gente... Você pode traduzir ou o Gabriel ajudar? Claro. O pai da criança. Porque Saison, você sabe o que é, né? Eu sei. Mas... São 3 estilos cervejeiros que são representados por 3 escolas, né? A cerveja do estilo Saison é representada pela escola inglesa e a cerveja do estilo... A Saison é pela escola belga, a Special Bitter, que é uma ESB, que é uma sigla, pela escola inglesa, e a American Light Lager pela escola americana. Tem no Instagram ou no Google um rótulo desse pra gente projetar aqui, pra gente ver? Não, mas tem algum lugar pra gente achar alguma... Na verdade, o rótulo dele, o nome do rótulo se deu agora. A gente estava identificando o nome do rótulo, porque a gente vai vazar em barril e growler, né? Como a gente produziu a cerveja. Mas vai ter. No growler, hoje já tem. A gente vai desenvolver. Descartável. Para colocar adesivo. Legal, no PET, na garrafa PET. Isso, como a gente produziu no mês de fevereiro e ficou pronto no mês de março, a gente homenageou o mês das mulheres. E essa cerveja Special Bitter, que é a SB, que é de coloração vermelha, com notas de toffee, leve amadeirada, etc., ela quis sair do tanque antes da hora, então a gente deu o nome dela inicialmente de ejaculação precoce. mas como assim, né? Pô, né? Eu achei que ele falou assim, você vai querer consumir. Um copo grande de ejaculação precoce. Quem falou assim, era o mês da mulher que saía antes, falei, bebê prematuro. O cara fez um plot twist e voltou pra ejaculação, falei, cara... Eu já vi bebê querer sair antes da hora, mas ejaculação precoce? Foi. E é gostoso? Como é que é no paladar? Aí no final das contas, o que aconteceu? Como tá sendo a recepção aí? No final das contas, a minha esposa falou assim, porra, não, peraí, vai ficar estranho, vamos fazer o seguinte, como ela deu um salto alto em homenagem ao mês das mulheres, mas ficou salto alto. Como é o nome de sua esposa? Juliana. Juliana, sábia. Sábia, Juliana. Que conselho bom. E o outro estilo, que é a Saison, que é uma cerveja muito refrescante, por mais que seja da escola belga, ela tem notas frutadas e a gente utilizou da nossa horta lá uma erva chamada hortelã-pimenta, é um produto que vem, algumas pessoas conhecem, mas assim, a origem dele, para estar na horta, ela veio de Belo Horizonte. Tem 4 anos que essa muda está comigo, eu venho carregando ela nas mudanças. E a gente colocou dentro dessa cerveja, que deu um drinkability fantástico. E a nossa American Light Lager, eu invaso agora ela dia 14. E assim, quem tá provando, tá aprovando. Curtindo. Tá curtindo. Infelizmente, né...
tá de manhã cedo, mas o barril tá ali no carro, vou ter que levar o barril pra casa de novo. Não precisa. Eu achei que ia ser gravado à tarde, infelizmente, né? de manhã cedo, pra quem? Em algum lugar do mundo já não é mais de Ai, né? No fuso horário de Sydney, na Austrália. E a ideia é montar, ou já tá montado um ponto? Então, a cervejaria já tá em execução, né? O nosso Brew Pub, que é anexo à cervejaria, é um espaço que cabe 120 pessoas. É um lugar que o nome, por chamar Lúpulo Negro, que Lúpulo Negro não existe, né? Tivemos muita dificuldade, porque vários nomes já estavam registrados. E aí eu dormi um dia, acordei lembrando aquele filme Pantera Negra, que existia um jardim que só lá tinha aquela flor que ressuscitava e conectava com os espíritos, não sei o que. Eu falei, porra, pera. Então, já que o meu espaço é um jardim, então você só encontra o Lúpulo Negro no Jardim Secreto. Então ficou o Jardim Secreto do Lúpulo Negro. Aí a gente conectou esse conceito. Cara de ressuscita Wakanda. E aí o espaço tá aberto. Já desde o dia 5 de dezembro. Aonde? Fica na frente do Vila Jardim, da Ginco, ali perto do Aras Twin Brother. Sei. No bairro Tropical Villa, na rua lateral, final de bairro, divisa com Vila Jardim. Oi. Olha, é muito legal. É um espaço, como o Sanches falou, que é um espaço muito familiar, né? Eu já fui lá algumas vezes e tem essa parte da horta, um monte de coisa que ele usa, né? É da hortinha. Na composição. Tem Instagram? Tem. Lúpulo Tá aí, Negro, põe aí. Lúpulo Negro Brasil. Vamos dar uma stalkeada nele. Tem alguns vídeos que eu Olha mesmo o jardim tô ali, produzindo. rapaz. É muito bacana. Que isso, hein? Ele tem a parte interna, que é climatizada com ar-condicionado, que dá para fazer evento, dá pra separado, independente daqui de fora, dá para fazer confraternização. E só me explica uma coisa. Quando é um brew pub, só tem cerveja feita por eles ou vende outros rótulos também? E a gente ainda tá terminando alguns rótulos da distribuição ainda, mas a ideia é eu sempre ter cervejas convidadas, porque o nosso projeto é utilizar esse espaço para fazer harmonizações. Inclusive, a primeira harmonização que foi destaque na época que a gente trouxe cerveja foi uma harmonização no Dom Agostinho, que foi com a cervejaria italiana. O Gabriel teve a honra de participar. Nossa, foi um evento muito bacana, que a gente lembra sempre. Que é, Noite de lua cheia, foi massa. Tem uma cervejaria Baladana, que é muito, muito legal lá da Itália, né? E foram só cervejas italianas com a comida italiana lá do Rafael, do Dom Agostinho. Foi massa. Baladã, já tô anotando aqui. O Gil tá só tomando nota. Eu acho importante citar duas coisas. Diga. Em 2014, antes da cervejaria Louvada entrar em produção, nós tivemos a primeira reunião com o senhor Gregório. Nós ficamos 2 dias em conversa lá, especulando mercado, etc. E daquela reunião surgiu de fato a execução do projeto Louvada. Era um projeto no papel. E assim, eu me sinto muito útil por ter feito parte desse projeto Louvada, né, cara? Depois, na sequência disso, a gente lançou a cerveja Benedita. E que foi o primeiro episódio, tá? Do Papo Vivo. Verdade. Primeiro, nós começamos com o Gregório. Olha aí. E agora a gente completa 3 anos. É um orgulho. É um orgulho. Para todos nós de Mato Grosso, né? Como eles têm crescido, como... E você até falou no começo do programa, Júlio, essa questão de quantos rótulos você já bebeu, não sei o quê. E nesse começo de experiência cervejeira, a gente tomava muita coisa, pedia muita coisa de fora, mala amiga, o pessoal ia pra não sei aonde e falava... Mala amiga. Mala amiga, é o termo. Que era mesmo. A gente pedia pra alguma coisa, você vai comprar... Não, traz uma cerveja pra mim, da onde você for e tal. Cara, hoje em dia a gente não precisa disso. Hoje em dia a gente tá muito bem servido. A Louvada aí como ponta de lança, mas outras cervejarias aqui do estado. Então, hoje em dia, Lúpulo Negro que chegou Lúpulo agora. Negro, Sucuri. Sucuri? A Sucuri... Tá indo pra Minas. Foi pra Minas, fez o caminho inverso. Ela foi pra Minas. Exatamente. Marcão. Mas temos aí Charaés, Cuiabana,
Heresia, La Serva, Barbacana lá em Juara. Um grande amigo nosso, Vander. O Vander tá ganhando altos prêmios aí, rapaz. Vander é o... Não, Van Dog é do Gotthard. Isso, o Vander ele é um engenheiro. Mas o Vander é hobby dele, mas toda vez ele ganha prêmio, cara. Inclusive, Vander, eu vou entrar em contato com você, já tá na minha lista pra você fazer uma análise da nossa cerveja. Cara, ele ganhou agora. Ele tá. Direto ele toda vez ele ganha prêmio. O Barzotto fez tinha falado dele. Da casa dele. Exatamente. Medalhas de ouro mesmo. Medalha de tá ouro muito mesmo. foda. Então, hoje em dia, a gente aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, é privilegiado. Eu até já citei um monte de cervejaria. Eu sei que deixei alguns, tem Rondonópolis, Bionda. Provavelmente tem uma em Sapezal, esqueci o nome agora. Tem, já tomei cerveja Isso, de Sapezal. Bacana também, eu esqueci. Mal meu. Muito bom. Ó, eu vou... E o outro, você falou uma coisa de participar da reunião da Louvada, e a outra? E a outra foi importante porque é o seguinte... a gente lançou Cerveja Benedita. O lançamento foi nosso. A Dark Side também foi nossa. 2015, Benedita. Na receita. Benedita. A Benedita. A Benedita. Isso. A gente fez o lançamento da Benedita e depois a Dark Side, que agora incorporou para a Louvada também. E em 2018 eu trouxe a cervejaria Império para Mato Grosso. A representação da Império foi nossa. E em 2019 a gente abriu o primeiro bar chamado Sumélios Tempo Cervejeiro, na Getúlio Vargas, perto do Bradesco ali do antigo Casablanca. Acho importante resgatar isso. Claro. E depois, em 2019, nós lançamos o primeiro sistema de alto atendimento de chopp em condomínio do Brasil, que foi no Vila Jardim. E no segundo foi aquele que você fez Florais. Aquele vídeo clássico. Aquele vídeo chegou no meu irmão nos Estados Unidos. Meu irmão me mandou de lá e falou assim, que porra é essa? Eu falei, cara, Júlio. Cara, eu na época a gente tinha uma casa em Orlando. A gente que trouxe. E o cara que cuidava da casa lá mandou pra mim. Falou, Júlio, está aqui nos Estados Unidos, a galera tá compartilhando, olha só. Falei, cara, e foi assim, ó, gravado ali, né, Gil? Só pro condomínio saber que tinha aquilo à disposição. Eu era da diretoria, né? Uhum. Acho que era muito legal aquilo, né? Até hoje. Demais, tem, funciona super bem. Tem. Agora mudou ele de ponto, colocamos ele do lado do beach tênis ali. Não, antes era... Que é onde tem evento todo dia. É que antes era na frente da academia. Era sacanagem. Isso, era sacanagem. Era judiação, né? Era sacanagem. E tem vidro a academia. Então o cara ficava pedalando e falava, não dá. E o problema é que as torneiras começam a se conectar uma com as outras, começam a balançar, chamando a gente assim, cara. Problema. Eu passo esse problema todo dia. Das coisas. E é muito legal que pra ver esse espaço, né? O grupo de condomínio. Você quer fazer o trem circular, você manda no grupo do condomínio. Manda no grupo do condomínio e a prova tá ali. Foi super legal. É isso, eu acho que é isso. Eu precisava de citar esses fatos aí, porque foram fatos que de fato foram assim, determinantes para o cenário cervejeiro. Perfeito você fazer essa análise aí. Não, legal. Porque você falou de onde você veio, onde você estava e agora onde você está indo, né? Isso, exato. Que é agora, com o lançamento vai ser da cerveja, desses 3 rótulos seus? Da cervejaria? Não, da cervejaria já abriu em dezembro. Já abriu, isso. Brew Pub. Pra poder beber mesmo. Já tá disponível, já. Bora então. Quinta, sexta e sábado já tá rolando. A partir das 18 horas até meia-noite já tá rolando já. Com só esses chegar 3 lá, rótulos. Com os 3. O Pilsen a gente vai envasar agora, dia 14, fica pronto. Se Deus quiser, dia 15, porque eu gosto de deixar ele descansando, porque vai estressar um pouco ali, encher o barril. Eu deixo ele descansar pra servir ela. Gosto desses termos, né? Não, eu gosto de cerveja estressada. Porque ela estressar. Tem que levar ela no psicólogo. Levedura é um ser vivo, né, cara? Já basta a gente, né? É cerveja de estressado. Acho que é isso. Ô, Sanches, e o que é o sucesso pra você aí, vendo toda a sua trajetória aí no mundo cervegístico? Cervegístico, né? Jairo. Cara, sucesso é persistência e resiliência. É isso. É persistir. Às vezes você tem que dar 2 passos pra trás, 3, pra você avançar 1. É isso. Inclusive tem uma música do Tribo da Periferia que eu acho foda pra caralho, chama Resiliência, né? A gente é um inquilino aqui no mundo de passagem de novo. A gente não sabe o dia de amanhã. Tudo que nós temos é um aluguel que Deus nos deu, mas nada é nosso. Eu acho que esse ponto da resiliência aí é... E sabe o que é legal? É que tudo dá nome de cerveja. Ele falou resiliência. Falei, cara, tem que ter uma cerveja que chama resiliência. Aí ele falou, não, persistência. Tá aí outra cerveja com o nome persistência. Tudo vira cerveja. Saison. E aí
Qual o nome que ele escolheu? Ejaculação precoce. Ejaculação precoce! Alguém me explica! A mini saia a saizon chama mini saia. O nome dela é mini saia. Eu até brinco lá, eu falei aí, quem que vai vestir uma mini saia e calçar o salto alto, né? A próxima tem que ser o cropped masculino. Aí não. Tá na moda. Precisamos urgentemente de alguém de marketing aqui. Porque tá ruim. Já vimos que de cerveja você manja. Ai. Oh, Jesus. Sabe aquela hora de dar 2 passos pra trás? É agora. Consultoria. Por favor. É agora, por favor. Cara, que papo gostoso, né? Muito bom. É porque, assim, falar com gente bacana, falar sobre cerveja e o mercado como um todo, porque o programa é sobre empreendedorismo. E por mais que a gente dá essa leveza toda, né, a gente tá falando de uma história de persistência, de abrir mercado, de frustração com imposto e legislação e tudo aquilo que vem para atrapalhar, né? De fazer amigos, porque toda hora que a gente vai falar alguma coisa, não tem o Gregório aqui, tem o Ceneri Paludo ali, tem o Gabriel na lei ali, enfim, né, de estar rodeado, porque é uma comunidade. Exato. É uma comunidade. E de beber com responsabilidade, né? Porque a gente não pode esquecer que, acho que um pouco do que... por que o vinho tem todo esse status, né? Porque esse vinho é considerado um alimento. Um vinho, você degusta, você aprecia. E a cerveja, por muito tempo, quantidade, encher a cara. E não. Beba menos. Beba melhor. E beba local. E beba local. E o interessante que ele falou, e a gente prega isso, né, é o compartilhamento de informação, né? Quantos cases você citou aí das cervejarias e dos empresários aqui do Mato Grosso, em que você não esteve ali presente, dando alguma dica. Sim. E muitas vezes, eu creio que seja por puro prazer de compartilhar a informação que você tinha pela sua experiência no empreendedorismo, né? E eu acho que é o que a gente faz aqui, né? Compartilhar conhecimento. E assim, uma coisa que eu tenho que deixar claro também, que eu fiquei super surpreso, foi com a bondade e a humildade, tá aí a palavra, a humildade de conexão entre as cervejarias de ajuda, tá? Eu tive muita dúvida. Eu ficava assim, eu tenho que lavar o barril, eu tenho que passar soda, depois eu tenho que passar ácido peracético, e depois o ácido peracético vai ficar lá dentro. Eu vou tirar ele com CO2, mas e aquele restinho? Eu posso colocar cerveja dentro? Aí você tira a dúvida com outros. Aí os caras chegam e falam, porra, não, é assim, sensado, assim que faz. Ok. Bicho, o meu moinho não ajusta o ponto de moagem. Como é que faz? É 0,9 ou 1? Eu sou bom em moagem. Saca? Me chama, cara. Demorou. Gosto da moagem. Vamos abraçar lá um dia. Curta a moagem. Convite aí. Isso é bom. Trocar informação. E foi o que você fez hoje aqui. Compartilhou conhecimento com a gente e inspirou muita gente a entrar nesse mundo aí. Não só cervejeiro, eu acertei, mas empreendedeiro. Então você que ouviu aí o nosso Papo à Vista, muito obrigado pela sua audiência aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast favorita. Compartilha com aquele amigo seu que gosta de cerveja, mas que também gosta de uma boa história de sucesso. Obrigado, Gabriel. Cara, eu tenho que agradecer. Não pela presença, pela lei que você ajudou a escrever. Obrigado. Tá? Seja bem-vindo. Quanto mais lei você quiser ajudar a escrever. Aí tem que falar com os nobres representantes deputados do povo de Mato Grosso. Brincadeira, obrigado, meu amigo de longa data. Sou amigo desse cara há muitos e muitos anos. Sanches, obrigado, sucesso. Obrigado. Vida longa, o Lúpulo Negro. Gil, vou voltar a ser cliente seu agora. Obrigado também, cara. Tá? Não, obrigado, cara. Voltar a ser seu cliente, vamos conhecer lá o Lúpulo Negro. E você que tá ouvindo esse episódio, só chegar lá no Lúpulo Negro, falar que viu no Papo à Vista. Valeu. Primeiro é isso. Primeiro é pra nossa conta. Aí a primeira! Ficamos esperando. Eu joguei um Jogou, né? Ficou esperando. Eu joguei, ele mordeu. Ou seja, a primeira é por... a primeira é por conta da Lúpulo Negro. Vida longa, segue os caras no Instagram. E esse foi o Papo à Vista. O podcast do Rentalize. É nóis. Fechou.